Pessoal, muito boa tarde. Vamos retomar então a nossa tarde, o quarto painel. E é um painel em que nós temos uma honra enorme em debatermos. Um painel chamado Racismo nas Relações de Consumo, o papel dos agentes de prevenção de perdas e as garantias dos direitos. Gostaria de convidar para compor a mesa a doutora Rita de Cássia Salim Tavares, delegada titular da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância DECAT. Bem-vinda. Também compõe a nossa mesa o diretor executivo da Fundação Procon São Paulo, Dr. Luiz Ossati Filho, e também o Dr. Jonas Salles, diretor do Instituto Brasileiro de Política e Defesa do Consumidor Brasileiro. Quando nós estávamos desenhando esse evento, nós estávamos reunidos lá na SEDCOM, então, Thaís, André, eu, nós estávamos pensando em assuntos que são extremamente necessários para o debate do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Esse, especialmente, ele é muito necessário e nós precisamos fomentar muito mais o debate junto ao sistema e mais. Nós precisamos fomentar ações práticas em nossas entidades. Então, por isso, essa proposta, obviamente, a gente aqui está, como eu coloquei durante a semana, está plantando sementes, né, num terreno que ainda precisa ser muito fertilizado. Mas é necessário que cada um aqui, enquanto responsável pela sua entidade, junto ao sistema nacional, né, porque não somente o pessoal de PROCONs, ou a Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, ou a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio de Janeiro, estão presentes aqui no evento. Também temos representantes de outras entidades do país. Então, é preciso que a gente saia não somente do campo de estudo, mas também a gente possa realizar ações em nossas entidades. Então, o nosso objetivo hoje aqui é trazer esses especialistas que, dentro de suas atribuições, dentro de suas atividades, são realizadores efetivos ao combate ao racismo. Então, nosso objetivo é fomentar isso. Então, que quando nós sairmos daqui hoje, que possamos levar esse tema para a nossa entidade, nosso órgão, e que a gente possa, desde então, não sair do campo de mero debate, e sim irmos às ações efetivas. Então, sem mais delongas, nós vamos fazer o seguinte, vamos seguir a sistemática. Cada palestrante tem 20 minutos de sua fala. Vou começar com o Dr. Jonas, depois passo a palavra para a doutora Rita, e, por fim, o Dr. Luiz encerra o nosso painel. Bom, então, sem mais delongas, já passo a palavra, já passo a palavra para o Jonas. Eu vou deixar o doutor lá, posso falar já? Pronto, melhor. Porque já ficamos todos muito mais próximos, né? Então, Jonas, tem a palavra. Muito obrigado, Flávia. Boa tarde a todos. Esse é um tema que, pelo fato de esse evento ser presencial, a gente ainda consegue falar a palavra racismo. Mas eu vou dar um exemplo da dificuldade, principalmente aqui em um caso. A Flávia ontem divulgou, né, postou lá no Instagram, esse painel. Exatamente, vocês podem dar uma olhada ali. E a primeira palavra é racismo. O que acontece? O meu Instagram, eu devo ter cerca de 2.000 seguidores, todas as publicações, seja lendo um livro, ou na academia, ou tomando café, ela vai ali a 400, 500 visualizações. É só para vocês terem uma ideia. Estou até pesquisando para escrever sobre isso. Por eu ter repostado racismo, ficou em 10 visualizações o dia inteiro. Ou seja, além de se pregar a liberdade de expressão como última política, né, nos Estados Unidos, e aí que vem para cá, porque a empresa é americana, para além disso, de se poder praticar atos de racismo, crimes de racismo na internet,
De outro lado, agora a gente não consegue, a gente é podado por tentar debater o tema. A gente é podado por tentar falar em antirracismo. Então, assim, para vocês terem uma ideia, aí eu tive que apagar porque hoje eu queria publicar sobre este evento. Mas aí eu falei, tá, agora eu não posso tocar na palavra. Que coisa, então, vejam, apagou minha postagem. Então vejam a delicadeza que é conseguir falar sobre o tema. Só falar mesmo. Você não consegue, né? Falar sobre o tema. Então, vejam isso. Mas agora, no evento presencial, a gente aproveita, né? E manda ver. Eu queria, professora Lúcia, estar falando aqui de, por exemplo, nosso artigo publicado ontem no Conjur sobre, né, consumo de luxo, Tânia Pulhões, né? Não tão de luxo assim, mas esse tema ele me puxa, sobretudo pela cor. Então, e é disso que eu vou me ocupar nos próximos minutos. Primeiro, falei sobre a dificuldade, eu anotei aqui para eu não me perder e ir afunilando. Sobre a importância, o ministro Herman Benjamin, que é um dos redatores do Código de Defesa do Consumidor, ele assumiu a presidência do STJ no ano passado, no final do ano passado. E ele falou que tinha duas bandeiras, e deixou muito claro. Ele falou que as duas bandeiras aqui nessa gestão são o combate à degradação do meio ambiente e o combate ao racismo. Quando a primeira ele falou sobre o estado teatral, que é o estado em que, né, em poucas linhas ele falou assim, se degrada à vista, a degradação é à vista de árvores, de tudo, e se vende, né, e borracha, madeira e tudo, mas na hora de se pagar, na hora da condenação, esse pagamento é parcelado. Em 80 vezes a gente, né, refinancia, reorganiza, depois vai pagar 5% daqui a 20 anos. Estado teatral, ele falou isso aqui no meio ambiente. E a segunda bandeira que ele levantou no STJ, e aí a gente está falando do Tribunal da Cidadania, eu tentei acompanhar esse evento aqui, ainda que pelas postagens, e vi que o secretário estadual Gutenberg falou que ser consumidor é exercitar cidadania. Está até publicado sobre isso. E é um pouco disso que eu vou falar aqui. O ministro Herman diz, parece ser algo individual, mas não é. Parece ser algo que é só uma pessoa no cotidiano, só no mercado, num shopping, mas não é. É algo que está nas instituições, é algo que vai além, né? Muitos usam estrutural, institucional, o Gessé Souza usa multidimensional. Eu até arriscaria falar que ele é líquido, né? Principalmente na sociedade de consumo, para me valer de Zygmunt Bauman. Então, avanço. É sobre essa primeira bandeira, essa segunda bandeira que o ministro Herman trouxe, que eu vou falar um pouco para vocês aqui. Por que racismo e relações de consumo? Porque, a priori, estamos falando de crime, né? A priori, crime. Em tese, crime. Crime inafiançável, prescritível, mas por que no mercado? E aí a gente tem que, quando a gente aprende com o Lenny Streck isso, né? Quando a gente quer saber algo sobre uma coisa, deixa que aquela coisa diga o que ela é. E aí a gente vai procurar a lei lá de 1951. Por que foi criada essa lei, que era uma contravenção? Por quê? É em relação de consumo. É uma americana ativista que estava em São Paulo, tentou se hospedar em um hotel enquanto ela estava fazendo um show, e aí ela foi barrada. Então vejam, já começa no mercado. Há um estudo que analisa essa lei até quando ela foi atualizada para crime, né? Alterada, melhor dizendo, de 1951 a 1989. São catalogados 8 casos. Os 8 casos têm a ver com o mercado, têm a ver com relações de consumo. Os 8. É no mercado, é numa padaria, é numa farmácia. Então, assim, o que eu tenho percebido é que as relações de consumo, o mercado tem falado assim, não, deixa isso para lá, para crime, porque aí, né, a gente já sabe mais ou menos como que é, a gente vai atrás de uma pessoa em específico e às vezes, né, a tipificação ela vai soltar daqui a pouco, o regime aberto, enfim, vai ficar em uma pessoa. Mas eu quero trazer essa discussão para as instituições, para o mercado. E aí vou só adiantar um pouco, eu tenho casos em que, por exemplo, agora um shopping, eu advogo pro bono nessas ações de discriminação racial, né, que ocorrem nas relações de consumo, e eu tenho uma ação em que um shopping já me ofereceu na última semana, após a audiência de instrução, que ele viu que não ia dar muito certo, meu caro Thiago, me ofereceu R$200 mil para a gente acabar com o processo. Mas por que R$200 mil se uma ação, eu tenho uma pesquisa aqui, vou mostrar para vocês, uma indenização por dano moral nesses casos só dá R$5 mil? Por que o shopping quer dar 200 mil? Ora, quem é que quer atrelar a prática de racismo ao seu mercado? É aí que eu estou tentando chegar. É tirar de pessoas.
É por isso. Uma outra ação também já estão tentando. Por quê? Porque essa primeira ação a gente já levou ao Metrópolis, ao Globo, a gente chegou com nota técnica, conseguimos no Ministério da Justiça, a gente tem curso, a Ana acabou de falar, aqui na Escola Nacional. Então, veja, né, a importância de se levar esse debate às instituições. Voltando um pouco, acho que muito foi falado, todos somos consumidores, principalmente nessa semana, né? Porque em 15 de março de 62, daqui né, na data de dia, daqui a 2 dias, tem aquela mensagem que é praxe, é tradicional do consumidores, né? Por definição, somos todos. E aí tem aqueles 4 direitos, né? Aquelas 4 diretrizes de direitos definidas por John Kennedy lá em 1962. Ocorre que aí a gente apaga. É como se fosse, finquei uma bandeira aqui, e aí se agora foi criado o direito do consumidor, e só agora existe tudo. Essa história é muito bonita, é muito legal e muito errada, assim, sob a minha ótica, né? Um estudante de história antes de direito. Por quê? Porque 7 dias após esse 15 de março de 62, Martin Luther King foi preso tentando consumir uma lanchonete. Então como é que eu vou falar mas todos somos consumidores e tal? Ele estava tentando consumir. Tentando. Isso é um movimento dos sirins. Isso, aí volta mais um pouco, vamos lá, 1º de dezembro de 1955. Tem uma mulher negra, uma costureira chamada Rosa Parks. Essa mulher, ela não cede, ela diz não a um branco que estava sentado num lugar que era por direito, né, os iguais, mas separados, estavam no lugar dela. E ela diz não. Então vejam comigo, né? E o que é aquilo, tentar consumir um serviço? Isso não é relação de consumo, isso não tem a ver com o direito do consumidor. Então a gente vai apagar todos os movimentos de direitos civis para dizer que John Kennedy, né, que foi lá em 1962, ficou uma bandeira e a partir daí vai embora. Não, é muito pouco, é muito pouco. Continuando esse estudo de Martin Luther King, só para uma pontuação aqui com vocês, rápida. Um momento. Falei do primeiro, que é de 1955, que é, né, dos ônibus, que isso desencadeia uma revolta do Montgomery, em Alabama. Depois tem o movimento dos sirins. Depois tem aquele movimento de acesso às escolas, né, o Brown versus Board of Education, que também, vejam, lato sensu, se não é direito do consumidor, relação de consumo, é exercício de cidadania, né, voltando lato sensu. E depois tem aquele movimento das rodovias interestaduais de Atlanta, também direito do consumidor. Então a gente apaga tudo e diz que não existe. Martin Luther King morre em 1968. Em 1967, ele escreve em sua autobiografia, que foi publicada no final do ano passado, e agora vai ter que ser atualizada, porque o Trump disse que vai liberar os últimos arquivos, não sei se vocês viram, sobre sua morte. Mas olha o que ele diz, aspas, nossa vida, e esta é uma difícil confissão para um pastor e líder de movimentos de direitos civis, é pautada pelo fato de tentarmos ou sermos consumidores. Então tudo isso vai ser apagado. A história vem muito, né, muito complicada, muito tortuosa. Avanço. E no Brasil? E no Brasil? O primeiro estudo a gente tem do ano passado, do Globo. 79% dos negros alegam sofrer de saúde mental, problemas mentais por conta de tentar consumir no mercado. Ano passado. Vamos a uma relação de consumo clássica. Cara, e vamos procurar o lugar do negro. Aqui eu posso citar, é bem tranquilo, pessoal, porque parece que é algo assim de, ele está militando para a esquerda, eu vou só com a direita aqui então, né, se for o caso. Por exemplo, a gente pode pegar, meu caro Thiago, o óbvio lulante, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues começa o primeiro texto dizendo assim, Sartre veio com a sua esposa para o Brasil e foi visitar as universidades, foi em 10 universidades. E aí Sartre estava nessas universidades e aí ele falou, mas me falaram que no Brasil o povo era vermelho, meio moreno, preto. Eu não acho ninguém, eu só vejo gente loura, sardenta e do olho azul. Ele fala, onde estão os negros? E aí grita, onde estão os negros? Onde estão os negros? E aí ele fala que depois, quando terminou a palestra, um chofer falou para ele, devem estar roubando alguém aí ou servindo um cafezinho ou alguma coisa. Então algo não está certo, né? Aires Brito diz sobre isso. Democracia é quando a gente chama o pessoal do palco para cá para dizer o que tem a contar sobre sua história de vida também.
pouco mais. Então vamos à relação de consumo clássica: consumidor, fornecedor, remuneração, produto e serviço. Vamos procurar o negro aqui. Vocês concordam comigo que o negro já foi produto? Acho que quanto a isso não preciso falar nada, né? Vocês concordam comigo que o negro já foi serviço? Vou dar o exemplo da ama de leite. Vocês concordam comigo o negro que ele era vendido, eu comprava 5 negros e aí eu vendia um, colocava um no mercado, anunciava, tem esse negro aqui e ele vai fazer um serviço de pintor, fazer uma reforma no seu carro. Então ele já foi produto, já foi serviço. Ele já foi remuneração. Aqui eu posso ir Machado de Assis, não sei, sempre. Só Machado de Assis, e aí eu tenho que explicar o que é racismo estrutural só com isso. Machado de Assis fala que Brás Cubas, né, que é um herdeiro, ele tem um seu escravo de estimação e ele brinca de cavalinho com esse escravo quando ele é criança. E aí, mais à frente, né, ele liberta o escravo para dizer que fez uma bondade 2 anos antes de 1888. Ele fala que meu pai, que é um sujeito muito bom, liberou 2 anos antes, porque, né, para provar o humanismo dele. E aí, um certo dia, ele está passando pela rua, contando moedas, e aí ele olha Prudêncio, que ele liberou, né, que ele libertou, aspas. E aí ele fala: mas Prudêncio, você aqui, Prudêncio estava batendo em outro escravo. E aí ele falou: mas Prudêncio, como assim? O que você está fazendo? Eu te libertei. Ele falou: ué, eu aprendi assim. A primeira coisa, na hora que eu recebi um dinheiro, eu fui fazer um investimento. Comprei um escravo também. Se isso não é estrutural, eu não consigo explicar mais de forma alguma para vocês. Então, avanço um pouco mais. Então ele já foi remuneração, produto, serviço e consumidor. Os casos, aí eu venho aqui um pouco de jurisprudência agora para a gente sair de teoria. Eu escrevi um capítulo de livro chamado Compensa Ser uma Empresa Racista no Brasil? Quem arrisca, né? De responder. Claro que compensa. Mas é claro que compensa. Eu analisei os últimos 533 julgados, desses 533 que falam, né, sobre dano moral, racismo e responsabilidade civil. Aqui eu estou na dimensão civil, né? Claramente voltando aqui para vocês. E aí eu peguei os últimos 20 julgados em que não só se entendeu que é uma relação de consumo, que ali tem uma discriminação racial e que deve ser indenizado. Aí a gente vai ao método bifásico de São Severino, sem querer usar muita juridiquês. E aí o que eu encontrei lá? Quanto vocês acham que é a média? Há 2 estudos sobre isso. O meu é de 2022. E eu encontrei que a média de indenização, quando se dá, é de R$5.000. Essa é a média de indenização. O ministro Herman falou comigo nesse último congresso. Ele já fez um primeiro congresso sobre equidade racial. E aí a gente se encontrou no corredor assim, e ele falou: Jonas, quando você for falar nos eventos de direito do consumidor aí pelo Brasil, leva uma mensagem minha. Fala que racismo é uma questão existencial. Então não é inscrição indevida, não é um crédito consignado, é uma questão existencial. O que está faltando é se perceber isso. Só que aí, pessoal, o advogado também julga. O advogado, e aí é Pietro Calamandrei fala lá, né? O advogado é um fatista. O advogado é o primeiro, quem é o primeiro que julga o caso do cliente? É o advogado, que é ele que leva à frente ou não. Então, o advogado também precisa de letramento racial, precisa de entender até que existe. Racismo mas calma aí, é numa escola privada, isso aqui é uma relação de consumo, eu posso ligar para o PROCON pode tentar fazer alguma coisa aqui ou não? Será que não? A gente tem um precedente, eu vou citar daqui a pouco, em que se conseguiu mais de R$1 milhão no TAC por conta de racismo em relação de consumo. O que está faltando? Perceber. Aí o advogado, eu falei, né? Mas aí eu volto a Machado de Assis. Qual é o melhor modo de julgar, de analisar um chicote? Ele fala: pelo cabo. Você pega o cabo, bate em alguém, você está analisando da melhor forma. Difícil é você estar do outro lado, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Que a gente tem que orientar e falar também aos juízes. O artigo só o 532 lá, eu sempre faço essa análise. Eu só consigo ver as coisas por meio de metáforas. Assim. Acho que vocês já perceberam, né? De literatura, poesia. É a minha forma de ver as coisas. Mas eu vejo o artigo 532 assim. Quem gosta de futebol aí, o 532 é um passe de Pelé para o gol de Carlos Alberto na Copa de 70. Como assim, Jonas?
o kit 32 trazendo é um passo de Marta para um outro de formiga, sabe? Como assim, Jonas? O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. É aquele passo que te deixa na cara do gol. Mas aí, para a gente fazer o gol, quem tem que fazer o gol? Todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Só que a gente tem que chegar na bola antes do zagueiro, antes do goleiro e ainda chutar certo. Então essa é a nossa tarefa, né? Mas a Constituição é camisa 10. A Constituição é camisa 10 é capitão, é Arrascaeta, é Coutinho, né? Pro meu Vasco. A Constituição é camisa 10, ela fala promove a defesa do consumidor. O problema é que a gente chega às vezes não sabe nem o que é. A gente não sabe nem o que é o Instituto. Eu estava briguei agora numa ação dessa de racismo. Uma pessoa apanhou dentro de uma farmácia, apanhou de segurança, depois chamou a polícia, apanhou de polícia, depois descobriu que não tinha nada a ver com a história, era outra. Mas a cor chega primeiro. E aí eu fui discutir excelência, mas aqui é acidente de consumo, inversão do ônus da prova. Acidente de consumo, doutor? Eu falei, não, e é mais ainda, não é o produto e o serviço, não, segurança e saúde e tal, não é 12, entendeu? Aí eu estou falando da pessoa mesmo, a pessoa poderia ter morrido por tentar consumir. E aí o juiz ficou, não, doutor, mas também não é assim. Né? Posso trazer outro caso para vocês. De novo em shopping, uma cliente minha foi preta, né, uma corredora, ela tentou consumir não tem um problema, que pode falar, na Centauro. E aí ela tentou comprar um top para a corrida, e aí testou e viu que não estava tão legal, porque tem que ficar bem colado, né, esses tops para a corrida. E aí ela me explicando isso depois. E daí ela não gostou, foi na Track and Field, deixou lá a roupa e falou, talvez eu volte aqui e tal e tal. E aí foi com seu marido ao Outback, não sei o que, eu sei que coisa de 57 minutos depois, 1 hora após, vem 2 funcionárias da loja correndo no meio do shopping, com mais 2 seguranças, e aí saem gritando atrás dela, todo mundo olhando, tem tudo, tem câmera, tem tudo lá, vídeo e tal, tudo. E aí saem gritando atrás dela, não sei o que, porque você tem que abrir sua bolsa agora e os seguranças não vão para a salinha. Imagine a cena, uma pessoa passar por isso. Se isso não é acidente de consumo, nada mais é. Nada mais é. Qual é mais importante? É o serviço, o produto ou é o consumidor? Aqui é o esculacho. E aí na audiência eu falei na audiência de instrução, eu perguntando ao segurança, eu falei, mas 1 hora depois você deveria pelo menos ter fechado o shopping, né? Se era tão importante esse top, pelo menos, porque a Centauro nunca está vazia. 1 hora depois, se esse top era de ouro, no mínimo deveria ter fechado o shopping. Mas não, só foram atrás da mulher preta, só. Somente. E aí, quem paga tudo? Quem paga o psicólogo dela? É o dano moral de R$5.000? Que eu ainda estou brigando para tentar reverter o ônus da prova? Será que é isso? Aí a ministra Carmen Lúcia fala sobre isso, ela diz direitos humanos, o último livro dela agora, né, que ela fala assim, direito de todos para todos. A afirmação dela é a seguinte, direitos humanos não se afirmam porque estão no artigo 2º, artigo 3º, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor. Não, direitos humanos se afirmam pela sua natureza. Pela sua natureza. É direito humano e pronto, tem que ser respeitado. Acima de qualquer outra questão. Aí volta o ministro Herman, é uma questão existencial. 5 minutos, né? Tá certo. Então, os setores, pessoal. Aqui vocês podem olhar, mas então ele está falando tudo isso é para falar que é o caso de shopping, não sei o que. Não. Eu posso falar para vocês de racismo. É porque não dá tempo numa palestra dessa, mas eu posso falar para vocês de geopricing, se vocês gostam de termos, né, aquela coisa, gamificação, geopricing, geoblocking, né, no Rio de Janeiro, teve aqui 2 casos desse, o Ministério Público atuou muito bem. E geopricing, geoblocking, bias, viés discriminatório, dark patterns, todos esses termos o racismo está lá. A liquidez dele vai em todos, eu tenho artigo sobre todos esses temas. Ele está em todos esses temas. Todos. Por que eu comecei falando aqui do Instagram que não pode colocar uma palavra no meio de uma imagem, que dessa imagem já não vai ter mais nenhuma visualização? Como é que faz isso? Isso numa sociedade que a gente trocou, né? Penso logo existe, pelo consumo logo existe. Então você não consegue nem ser você é usuário e nem ali você consegue uma postagem. Então dessas decisões, o que eu achei foi de R$5.000, né, de todas essas decisões, quando se dá indenização, em geral os juízes falam o seguinte, ainda que concedam o dano moral, eles falam meras ilações, aspas, porque é padrão, gente, é como se tivesse sido feito em IA esse trecho da emenda.
meras ilações que não se permitem concluir por racismo de nenhuma forma. Te dou a indenização, reconheço que você foi discriminado, mas não vem falar de racismo aqui não. É isso. Isso tem mais de 100 julgados aqui nesse artigo, que tem exatamente aspas, meras ilações. Num julgado do TJRS, se considerou que a responsabilidade civil subjetiva. Então vejam o nível que a gente está. Isso é um julgado de 2021. Então vejam a dificuldade e o nível disso. Eu queria estar falando de tanta coisa, mas infelizmente esse é um assunto que tem que ser tratado e tem que ser tratado como existencial. Eu tinha várias coisas para falar. O caso, só para terminar aqui, o caso de Uberlândia. Só o caso de Uberlândia. Para vocês conseguirem perceber a força dos PROCONs nesse tipo de ação. Uma escola privada, e aí pensem comigo, escola privada, sua filha está lá estudando, isso não é uma relação de consumo, né? Então vejam comigo, mensalidade R$10.000, e nessa escola as meninas que estavam sofrendo racismo, elas denunciavam e a professora, que é racista, fazia o quê? Pegava todas essas denúncias e colocava dentro de um cofrinho lá e fechava. Mas isso aí não interessa, né? Isso aí não importa. Então, isso foi feito durante quase um ano. E aí, veja, meu caro Luiz, o que aconteceu. A mãe de uma dessas meninas que denunciou chorando, ela de manhã acordou e falou: eu vou perguntar para o vizinho, eu preciso falar com alguém do direito. E era um diretor de PROCON. E aí ela já chegou falando assim: olha, eu sei que não tem nada a ver com você. Lá é negócio de racismo, é negócio de crime. Não tem nada a ver com você. Mas eu posso te contar e você me diz se eu tenho que ir à delegacia, o que eu tenho que fazer? Pode, me diga. É uma escola privada, tal, mensalidade de 10 mil, minha filha está sendo, sofrendo discriminação racial e não acontece nada. Ainda tem 8 anos. E aí eu contei, gente, esse caso lá em Uberlândia, e aí tem até as fotos, eu morri de chorar. Por quê? Porque eu estava contando um caso, dizendo que era um super precedente, e eu estava escutando o palestrante seguinte estava soluçando atrás de mim, chorando, e eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu acho que eu falei alguma coisa muito errada. E aí vieram e me contaram que era a filha dele, uma das meninas. E aí, assim, pra mim acabou, eu não conseguia mais falar nada, de verdade. Só conseguia chorar e dar um abraço nele, mas nesse caso, aí ele falou: não, peraí, eu acho que o PROCON tem a ver com isso sim. Foram lá, fizeram um TAC. Só para vocês terem uma ideia, a pesquisa da GV também achou R$5.000 e a minha também. 5 mil, né? E a doutora Rita com certeza vai falar sobre isso. No criminal, eu acho que também não se consegue algo parecido com isso aqui. Se conseguiu, por meio de um TAC, né? Porque eles não querem associar, pessoal, não querem associar a marca. Não é questão de, jamais seremos racistas e tal. Não, é porque ninguém quer associar a sua marca a isso. Ninguém quer. Bolsas para 2024 e 2025 de todas as alunas. Vejam isso, a mensalidade é R$10.000, olha já onde é que foi isso aí. Acompanhamento psicológico durante 2 anos, criar medidas antirracismo como uma disciplina nas escolas, ofertar anualmente, no mínimo, 100 bolsas integrais a jovens de periferia, vejam o tamanho dessa indenização, para um caso de racismo, e investir R$100.000 em material escolar antirracismo todo ano, durante 5 anos. Vejam o tamanho dessa indenização. Isso foi um PROCON que fez. Então, o tema é complexo, é delicado, é chato. A Michelle Obama disse que toda vez que falar sobre racismo é colocar um elefante no auditório e falar: vai se mexendo aí, bagunçando o povo aí enquanto eu vou falando. Mas é isso. Termino com poesia, o que a gente precisa. O Luiz falou que é falar com o ser humano, com pessoas, é olho no olho. E aí eu vou sempre na poesia. Talvez a gente tenha que aprender com a poesia. Mário Quintana fala assim: uma cadeira? Não, a cadeira. Tudo é singular. E Manuel de Barros faz o seguinte: o nome do título da poesia é um prego do século XIII. Ele disse que estava passando tomando café e ele olhou assim na parede, tinha um prego. E ele falou: mas que prego formoso, não sei se do século XIII, do século XIV, e me olha de cima a baixo, e por aí vai. O que eu estou querendo dizer para vocês? Vejam como os poetas tratam as coisas. Será que a gente não consegue tratar um pouquinho melhor o ser humano?
sabe? Então, essa é a lição. Muito obrigado. Obrigada, Jonas. Antes, mostra a capa do livro e fala o nome do teu artigo, só para divulgar, por gentileza. O nome do livro é Desafios Contemporâneos de Direito Digital. A organizadora é a professora Lúcia D'Aquino e Guilherme Mussolini. E o capítulo é Compensação à empresa racista no Brasil, a análise do quanto o indenizatório de dano moral aplicado pelo Poder Judiciário traz indesejáveis constatações. É preciso agir. Obrigada, Jonas. Rapidamente, também vou falar poucas palavras e gostaria também de continuar essa provocação. Eu pergunto, e aí obviamente é para cada um fazer a autoanálise, aos representantes das instituições aqui, quantas reclamações sobre esse tema temos nos PROCONs? Quantos processos sancionatórios temos nos PROCONs? Quantas denúncias no MP temos? Quantos atendimentos na defensoria temos em relação a esse tema? Então fica aqui para a nossa reflexão e é preciso agir. Então vamos passar para a segunda palestrante do nosso painel, a doutora Rita de Cássia, que é delegada titular da Delegacia de Crimes Raciais. Doutora, a senhora tem a palavra. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Está funcionando? Tá. Eu quero cumprimentar a todos os colegas da mesa. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos os presentes. Quero agradecer o convite, da gente poder estar dissertando e palestrando e conversando sobre esse tema que, apesar de ser existe desde sempre a questão do racismo, mas a gente percebe que ultimamente, nos últimos anos, tem ficado mais aflorado esse tema, e especialmente por conta de políticas públicas e por conta também de muita informação que tem saído na mídia, Então, assim, eu sou delegada titular da DECRAD, que é a delegacia especializada na apuração, na investigação de crimes raciais e delitos de intolerância. E assim, só para poder explicar um pouquinho a atribuição da DECRAD, a DECRAD basicamente ela atua com base na Lei 7716, que é a denominada Lei de Racismo. Nós falamos leis do racismo, mas ela engloba outros crimes como a intolerância religiosa e outros tipos de discriminação. Por isso que vocês devem ouvir a mídia falando muitas vezes no racismo religioso, É uma forma de intolerância religiosa, mas porque ela está dentro da lei do racismo, as pessoas acabam fazendo essa referência. Enfim, voltando ao nosso tema aqui, que diz propriamente em relação ao racismo nas relações de consumo, o que eu posso falar para vocês aqui é sobre a experiência que nós temos na DECRAD com esse tipo de ocorrência, das pessoas chegarem na DECRAD com essa queixa, com essa notícia crime, querendo registrar. E voltando aqui, eu estou há 2 anos e meio na DECRAD e eu tenho percebido que no último ano, especialmente, tem aumentado o número de registros de ocorrência nesses casos, e a gente chega à conclusão que não é porque hoje em dia acontecem mais crimes do que aconteciam há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, mas a gente acaba entendendo que antes, tempos atrás, havia uma subnotificação maior. As pessoas, na verdade, elas nem tinham consciência de que se tratava de um crime, que era tutelado pela lei, que você poderia ir à delegacia fazer o registro de ocorrência e que, ao final de um processo penal, quando vai para o judiciário, poderia haver uma condenação. Então, essa informação e essa quantidade de registros que a gente tem visto aumentar se deve à questão de políticas públicas,
né? E isso a gente tem que entender que a Secretaria do Consumidor, o PROCON, os PROCONs auxiliam muito no esclarecimento da população, nas ações afirmativas, e as pessoas que são vítimas desses crimes, quando têm consciência disso, elas entendem que têm o direito e que devem registrar esse tipo de discriminação, né? E com essa consciência, automaticamente, os registros de ocorrência aumentam. Se eu posso quebrar um pouco o protocolo aqui, e se alguém quiser fazer alguma pergunta em relação à delegacia, e se eu puder esclarecer, vocês podem ficar à vontade. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui, só para ficar mais clara, e eu acho que fica mais didático também, para vocês entenderem como acontece a questão do racismo propriamente na relação de consumo. É claro que nós tratamos de racismos em todas as circunstâncias, né? Mas como o tema aqui em relação ao consumo, eu não vou falar nomes, mas eu vou exemplificar casos que eu até posso, porque foi divulgado pela mídia, então não se trata de não está um processo estritamente sigiloso, né? Porque as próprias partes deram entrevistas e foram entrevistadas. Então, eu vou dizer para vocês aqui um caso de uma loja de departamento, não vou citar o nome, por questão de ética, que chegou a DECRAD essa comunicação de um cliente que foi abordado no interior da loja e ele alegou racismo, alegou que a abordagem foi feita por conta do racismo, né? E nesse caso, racismo baseado na raça, na cor da pele. Então, a mídia, obviamente, noticia e nós fazemos o registro de ocorrência. Então, existem várias situações mais ou menos desse tipo, mas que nós evitamos fazer o julgamento antecipado e nós entendemos que a polícia tem a obrigação de registrar e investigar, porque pode ser que a pessoa tenha tido uma percepção errada, que nada daquilo tenha acontecido, mas pode ser que não. Então, a função da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, é ouvir, receber a vítima e investigar, para a gente entender se houve o dolo, a intenção de discriminar aquele consumidor, né? Aquela pessoa que se utilizava dos serviços daquele estabelecimento comercial. E aí, como nós fazemos? Nós pedimos, quando existem imagens que auxiliam, né, os vídeos, para você entender exatamente a dinâmica, como aconteceram os fatos, a posição das pessoas, a atitude, porque o corpo fala muito. Muitas vezes, os vídeos não têm som, mas você percebe pela atitude da pessoa e pela descrição da vítima e de outras testemunhas que é exatamente aquilo que aconteceu naquele momento, né? Então, essa vítima, a notícia dela, a reclamação foi que ela entrou na loja acompanhada para fazer compras e colocou algumas coisas dentro da sacola, mas num determinado momento desistiu da compra. E eu também pouco importa o motivo, não estou realmente me recordando. Acho que eles iam deixar para um outro momento e eu sair dali para verificar alguma coisa numa outra loja. E esse consumidor, essa vítima, né, do crime de racismo, deixou a sacola pendurada em uma das araras. E ao sair da loja foi abordado por um segurança, um funcionário da loja de departamento, que perguntou aonde estaria a sacola da loja, que ele havia colocado os objetos dentro. Ele falou que tinha deixado no interior da loja,
mas que não estava com ele, e realmente não estava. E isso o vídeo ajuda você a identificar. Então, o funcionário pediu que ele então mostrasse, com a loja cheia, mostrasse aonde ele tinha deixado a sacola. Ele não estava com a sacola. Quer dizer, ainda, a gente já logo percebe, ele não estava com a sacola. Ele não poderia estar furtando nada. Se a sacola não estava com ele, em algum lugar da loja estava. Né? Porque é um lugar de propriedade, é privado, então ele não tinha posse. E ele foi ao local, seguido do segurança, e mostrou onde ele tinha deixado a sacola com os objetos dentro. E foi pega a sacola, o funcionário se dirigiu próximo a outras duas funcionárias, abriu a sacola, jogou no balcão o que tinha na sacola, né? A loja nesse momento toda parada, todo mundo gritando, que as pessoas realmente ficam surpresas com uma atitude dessa, porque é uma coisa gritante, né? Aí a gente percebe quando tem características de discriminação na própria reação das pessoas que estão presentes. Né? As pessoas ficam de verdade indignadas e saem em defesa da vítima e dizem que é um absurdo, que não tinha sentido aquilo. Enfim, feito isso, o cliente, né, o consumidor, foi liberado e ele se dirigiu, foi dentro de um shopping, ao saque do shopping, fez a reclamação e depois foi à Decrade fazer o registro de ocorrência. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, nós ouvimos, obviamente, o suposto autor à época, as testemunhas, inclusive, muitas pessoas que estavam na fila para pagamento deixaram compras lá e não quiseram mais comprar por causa desse fato, foram à delegacia testemunhar, se prontificaram e todos eles relataram o absurdo, o horror que foi aquela abordagem. Então, juntando isso e mais todas as outras provas, testemunhais, vídeos e o testemunho e a declaração da própria vítima, né, nós chegamos à conclusão de que, na verdade, pontualmente, naquele caso, aquela abordagem foi feita por conta da raça e cor da pele. Isso chama-se racismo. Se fosse uma outra pessoa com outra cor, você imagina se ela teria sido abordada com outras vestimentas? Então, várias pessoas passando ali, provavelmente, várias pessoas também. Quantos de vocês já não desistiram de fazer compra dentro do interior de uma loja? E assim, vamos falar a verdade aqui, quase ninguém devolve o objeto para o local. Ou acontece uma emergência, você larga a cesta no local, enfim, desiste, ou larga algumas coisas e leva apenas outras, ou coloca as coisas em lugares indevidos que não era o original e continua com as demais. Você imagina todas as vezes que você fizer isso, você for obrigado por um funcionário aí ao local, mostrando onde você deixou a sua sacola ou o objeto que você desistiu de comprar. Então, minimamente, isso é uma discriminação. Né? Então, foi apurado, no final, fizemos a conclusão, a informação da investigação e o relatório do inquérito, o relatório final do inquérito, foi pelo indiciamento do funcionário. Né? O Ministério Público recebeu o inquérito, denunciou e o Judiciário recebeu a denúncia. Enfim, virou processo penal, que eu não tenho notícias de que terminou ainda, né? Ele está tramitando, porque demora um pouco mais, o processo penal é mais longo, porque tem um contraditório, uma defesa, enfim, o prazo acaba se estendendo mais. Então, isso é um caso típico de um ato de racismo numa relação de consumo. Agora, existem outras situações que são mais sutis, né, que demandam uma investigação maior, e muitas vezes fica complicado de você mostrar que a pessoa teve a intenção de impedir a compra
ou impedir a entrada de uma pessoa num determinado local por conta de uma discriminação, seja ela por causa baseada na etnia, na raça, na cor da pele, na religião, por uma deficiência física ou mental. Então, muitas vezes é muito sutil. Então, a dificuldade de você comprovar esses tipos de crime, né, doutor, é justamente por conta disso. Você tem que ter um conjunto probatório bem robusto, justamente porque a nossa sociedade não está muito acostumada com esse tipo de crime. Isso para a gente, e eu vou repetir, apesar de ser antigo, se tornou novo, né? As pessoas estão tomando consciência de que racismo é crime, de que é um crime inafiançável, imprescritível, e que de verdade existe um processo penal, uma condenação por conta dele. Então não é questão, não vai dar em nada, é mimimi, não. Isso é um registro que tem que ser feito, e eu gostaria de esclarecer aqui que a Polícia Civil tem essa delegacia especializada para a apuração desses crimes, e nós trabalhamos exatamente em defesa dessas vítimas, né? Obviamente apurando a verdade, né? Existem casos que é um mal entendido, enfim, que não se considera, que não tem como prosperar. Mas no caso que realmente o racismo é aprovado, então a notícia é que a Polícia Civil tem indiciado, o Ministério Público tem denunciado e o Judiciário tem recebido a denúncia e instaurado o processo penal. Vou citar mais um, não sei como é que está o meu tempo. 5 minutos. Então, bem rápido. Só mais uma outra relação de consumo também, que foi caso de mídia, foi uma relação de um aplicativo, de uma família que pediu um aplicativo para ir em um determinado local. E aí, só para vocês entenderem, esse caso de racismo foi baseado em questões de intolerância religiosa, não cor da pele e não raça, intolerância. E aí as pessoas, era uma mãe, a filha e uma sogra, estavam com vestimentas típicas da religião, chamaram o carro de aplicativo, e o carro de aplicativo, quando chegou e viu as passageiras, né, as clientes com as roupas, as vestimentas, disse que não iria. Elas não iriam entrar no carro. Inclusive, a criança, que era filha dela, já tinha entrado no carro do aplicativo. Ele mandou sair. Né? A sogra ainda argumentou com ele, dizendo que aquilo era um absurdo, mas, enfim, ele não fez a corrida. E o caso chegou à DECRAD, nós começamos a tentar entender como foi que aconteceu. Também tinha vídeo na casa, tinha imagens que comprovou exatamente o que a família falou. E aí você começa na investigação a pensar, o local que eles tinham chamado de aplicativo não era área de risco, só para deixar claro, não era área de risco, a distância era de 5 minutos da residência delas, mas elas não queriam ir a pé por conta das vestimentas, ou enfim, por qualquer outro motivo, que eu não me recordo. Chamaram o aplicativo e ele recusou. Ele recusou, não era área de risco, era 5 minutos daqui. Ele aceitou a corrida, discutiu com elas, mandou a criança, que também estava com as vestimentas, sair do carro. E aí nós identificamos o motorista, obviamente ele foi intimado, e ele alegou que o carro dele não fazia corrida com 3 passageiros. O carro de aplicativo, normalmente, são 4 passageiros, não é isso? E você pede à operadora, né, a habilitação, a concessão que ele tem, a autorização que ele tem para transportar, e são 4 pessoas. Então não tinha motivo, porque tinham 3 pessoas e uma delas era criança, né, pequena. Perguntei se a área de risco, não. Mas por que desistiu da corrida? Não, porque quando eu vi que eram 3 pessoas, eu não quis fazer a corrida. Poderia ser uma infração, um descumprimento contratual dele? Poderia. Vai que ele não quer mesmo e está descumprindo um acordo dele com o aplicativo.
né? A gente sai da área criminal e entra numa área de descumprimento de contrato. E aí o trabalho da polícia é justamente identificar outras testemunhas e tentar entender por que isso aconteceu. Elas chamaram outro aplicativo, outro carro de aplicativo, que em seguida chegou, parou, as filmagens mostraram, todas entraram e foram. Aí nós ouvimos também esse motorista do aplicativo que aceitou a corrida e cumpriu, né, entregou elas no destino, para eu entender como era o local, se ele conhecia, se realmente era área de risco, não era área de risco. E ele, não, é uma coisa do dia a dia, normal. Perguntei se o contrato dele também era para 4 pessoas, se ele aceitava 3, ele sim, até 4. E então você começa a entender que aquela família foi discriminada, foi negado a prestação de serviço para elas por conta de uma intolerância religiosa. Ele foi indiciado, o Ministério Público denunciou e o Judiciário recebeu a denúncia. E mais o bom desse caso foi que o Ministério Público Federal fez uma ação até afirmativa com o próprio aplicativo de fazer campanha dentro dos carros e apontando que esse tipo de comportamento trata-se de um crime, que é uma intolerância religiosa, né, e que as pessoas deveriam ser esclarecidas e, inclusive, fizeram um treinamento com os funcionários, né, com as pessoas que tinham habilitação para prestar esse tipo de corrida. Então, assim, a nossa ação, a nossa vinda aqui, ela vale a pena, sempre vale a pena, porque nós levamos isso ao conhecimento de outras pessoas. A gente vai replicando isso. Hoje eu falo para vocês, amanhã vocês falam para outro, e isso vai replicando e as pessoas vão entendendo que é um direito. E mais do que isso, as pessoas vão se conscientizando de que se trata de um crime. E que esse comportamento ele não é admitido pela legislação brasileira. Porque existe punição, existe aqui no Rio de Janeiro uma delegacia especializada em apuração desse crime. Existe lei para isso e nós temos que acreditar que as coisas vão melhorar, né? Ou as pessoas se conscientizam e passam a tratar as pessoas com o devido respeito, ou elas vão ser processadas e, ao final, vão receber uma pena estabelecida pela legislação. Então, não vou me alongar, mas como o colega ali também usou a poesia, então eu vou também aproveitar e vou deixar um recado para vocês de uma frase que eu acho muito importante. Eu sempre falo dela e eu acho ela, deixa eu pegar aqui para eu não errar, eu acho ela muito importante. Ela é de Nelson Mandela. E ela fala assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Então, de novo, ninguém nasce odiando ninguém por conta de nenhum desses motivos. Religião, etnia, cor de pele, enfim, procedência nacional. Ninguém nasce odiando ninguém. Então, ele continua. As pessoas têm que aprender a odiar. E se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então, ninguém nasce odiando. As pessoas, no curso da vida, elas são ensinadas a odiar. E elas aprendem isso. Então, se elas aprendem a odiar, nós precisamos e nós podemos ensiná-las a amar, né? E a sociedade agradece, porque nós teremos menos registro, né, de ocorrência, menos penalidades desse tipo, e uma sociedade mais igualitária e livre. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Sensacional a exposição, doutora. Rapidamente, quando nós fomos convidá-la, ela de pronto aceitou o nosso convite. E que possamos, então, estreitar esses trabalhos entre o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, Rio de Janeiro, que é o nacional, é um sonho, né, Jonas, com a senhora.
muito espaço para perguntas, mas a doutora ali quer tirar alguma dúvida com a doutora, né? Bem rapidamente, para não atrasarmos o último painel. Bom dia, obrigada pelas explanações. Tem coração, vai chegar o microfone. Só um minutinho. Boa tarde, né? Obrigada pelas explanações, né? A sua também. E é muito interessante, vocês estão trazendo à luz uma esfera que eu não tinha parado para pensar. Eu advogo, mas é indubitável a questão criminal do racismo, mas quando a gente vai buscar na esfera civil, a gente vai pela responsabilidade civil. E eu não tinha ainda olhado por esse prisma, a questão do consumidor nas relações, aplicar o Código Consumidor para as relações... Racismo na relação dos consumidores. Então, assim, já tem precedentes, vocês já viram julgados sobre isso? Porque, assim, eu realmente só via na responsabilidade civil. Para mim é um assunto muito novo. Qual o seu nome, doutora? Adriana, obrigada, tá? Seja muito bem-vinda à nossa semana. O nosso intuito, como falei no início, é exatamente esse. De trazer à luz o debate que muitas das vezes o sistema não debateu. Ou então trata muito pouco. Então a intenção é essa. Vamos rapidamente, você quer um minutinho para... Tudo bem, Adriana? Só para te falar que o precedente que a gente tem é esse de Uberlândia, né? E a gente tem um artigo que eu escrevi com o Igor, que é diretor do IDEC, e nós somos, né, parceiros de IDEC, e a gente tem uma ousada, eu espero um dia sair mochilando por aí também, defendendo essa tese aí, essa afirmação, que a gente tem um artigo escrito: os PROCONs devem fiscalizar o ensino afro nas escolas privadas. Você concorda comigo com a relação de consumo? Você concorda comigo que tem a lei de diretrizes e bases que fala, né, que tem que seguir as normas lá? O Código de Defesa do Consumidor fala no artigo 20, né, da qualidade do serviço, da prestatividade, o artigo 39 lá das práticas abusivas, aquelas que não seguem as leis, né? Então, se não está seguindo uma lei federal, está lá no 206 da Constituição, então a gente tem toda uma engenharia, uma ousada engenharia para tentar fazer com que, imagine, um PROCON chega numa escola privada e fala: tudo bem, a gente tem uma, por exemplo, né, se tem uma denúncia e tal, não sei o quê, vamos aproveitar aqui, como é que vocês estão fazendo com essa questão aqui? Tá? Entendeu? Fazer uma visita e como é que vocês estão tratando isso aqui? Ah, não trata de forma alguma. Entendeu? Geralmente colégios particulares, 98% são brancos, né? Exato. Então, um dia eu ainda vou sair mochilando com essas teses. É porque a gente ainda, infelizmente, só pelo... Aqui eu acho que vocês até concordam comigo. Ainda estou na fase de... Primeiro eu tenho que fazer uma digressão. E aí eu tenho que professar explicando o que é racismo, que ele pode estar nas relações de consumo. Terminei. E aí, 2 minutos aí eu tenho que falar do que já está acontecendo. Entendeu? Primeiro tem que ter um letramento para depois... E também respondendo a tua pergunta, o teu questionamento, por conta disso é que trouxemos também o Luiz para falar sobre o PROCON racial. Então, pronto, Luiz, eu passo a palavra para você, e o Luiz vai explicar como ele realiza isso na prática lá no PROCON de São Paulo, Fundação PROCON. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu amigo, aqui no Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Estamos muito honrados por sua presença aqui. O PROCON, sempre digo que nunca mais é importante falar, o maior PROCON do país. Seja em número de servidores. Aliás, quando ele falou 500, gente, me deu uma coisinha, vocês me entendem aqui, né? Me deu uma coisinha no coração, 500, Jonas, 500 servidores. Enfim, não é inveja, hashtag longe disso, quem sou eu na fila do pão. Depois ele fala 500 e me dá uma coisa no coração. Eu vou agradecer novamente, Flávia, minha amiga. É uma honra, de fato, estar aqui discutindo com todos vocês. Obrigado, doutora Rita, pela explanação e depoimentos. De fato, questões sensíveis, o CRAD em São Paulo tem também, e são tratados temas extremamente complexos. Então, parabéns por isso também. Obrigado pela... Sem história, a gente não sabe para onde veio, para onde vai, por isso que é fundamental todo e qualquer estudo nesse sentido. Que me faz, enfim, pensar o quanto, né, eu não consigo estudar coisas que eu deveria estudar, mas não dá para a gente estudar tudo. Mas
agradeço esses momentos de ensinamento. E isso do PROCON, no Estado de São Paulo, somos 500, mas já fomos 900. Então é assim, então estamos também em luta, tá? Alô. Então, as coisas não são essa maravilha que acham que é, tá? Pelo amor de Deus. Estamos sofrendo, mas enfim, estamos lá trabalhando e se Deus quiser vamos conquistar. Vamos lá. Não é não, Aninha? Vou falar. 500, você fala, todos estamos sofrendo. Vamos lá, focando PROCON racial. PROCON racial é uma iniciativa decorrente também da nossa responsabilidade enquanto agentes públicos de enfrentar um problema da nossa sociedade que infelizmente ainda permeia, infelizmente ainda sofremos em conjunto, que é a questão da discriminação racial, do racismo. Só uma rápida, enfim, digressão. Eu tenho formação, claro, de direito, advogado, mas eu sou funcionário de carreira do Estado desde 2008, então tive muita sorte de passar em alguns lugares. Passei 4 anos na prefeitura da capital, São Paulo, fui chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Também tive a oportunidade de ser 2 anos secretário estadual da secretário adjunto estadual da Justiça e Cidadania. Então são pastas que tratam exatamente de questões de cidadania, questões da discriminação, seja ela racial, da intolerância religiosa, LGBT, mulher, povos indígenas. Então isso faz da minha trajetória profissional. E nesta gestão estou fomentando e aumentando, reforçando uma iniciativa que não é dessa gestão, já é um pouco mais antiga, mas que estava um tanto esquecida, que é o programa Ação PROCON Racial. Nosso fundamento, como a colega perguntou, está no próprio Código de Defesa do Consumidor, e seu artigo 39, que proíbe práticas abusivas e discriminatórias. Termo genérico, cabe então, aqui está o nosso fundamento, não só na lei penal, em toda a legislação normativa, mas também no nosso Código de Defesa do Consumidor. De uma maneira bem singela e rápida, no que consiste o programa PROCON Racial. Aliás, já gostaria de cumprimentar as colegas da empresa TIM Cadeia, que estão ali, porque a TIM, não estou fazendo propaganda, é um fato, é uma das empresas que, de uma forma voluntária, aderiu à ação do PROCON Racial, PROCON SP Racial. No que consiste o PROCON SP Racial? Racismo é, infelizmente, um fato na nossa sociedade, e ele deve, claro, ser combatido. E uma das maneiras também de se combater é se discutir isso na sociedade e, claro, nos fornecedores e em seus colaboradores. Então, fomentar a discussão sobre a questão racial nos fornecedores, dentre seus colaboradores. Então, no que consiste? Primeira questão, ele é voluntário. Nenhuma empresa é obrigada a fazer qualquer tipo de adesão, não é punição, não é uma pena, etc. É voluntário. A empresa vai lá e nos procura saber o que é o PROCON Racial e faz adesão a esse programa. Ele consiste em alguns pilares. O primeiro deles, capacitar esses colaboradores dessa empresa interessada em discutir e fomentar a discussão da discriminação, não só racial, entre outras questões de direitos humanos, mas focar, claro, a questão racial. Focar medidas antirracistas, seja em seu atendimento, seja qualquer, entre os pares, entre os colaboradores, toda essa questão, a capacitação, ela consiste, nós temos um convênio, um termo de parceria com a Universidade de São Paulo, Universidade, meu Deus, como é que chama? Zumbi dos Palmares, do reitor José Vicente. Ali, segunda-feira, estarei lá, também numa ação prestigiando o reitor. Fizemos em conjunto um curso EAD. Esse curso faz parte da capacitação que a empresa, de forma voluntária,
indica colaboradores a se fazerem, além dessa capacitação, podemos também fazer palestras presenciais para discutir essa questão dentro da empresa, dentro dos colaboradores, além dessa questão da voluntariedade, do curso, capacitação. Ao final também tem um decálogo, são 10 princípios, que é o curso também está disponível, 4 horas. São 10 princípios que este fornecedor ele se compromete a, tanto em seu site quanto em seus postos de atendimento, de vendas físicos, ele pôr esse cartaz, que é um cartaz com 10 princípios, e isso é muito importante porque traz nessa loja, nesse estabelecimento, essa mensagem que é um estabelecimento que respeita a questão racial, e se houver qualquer questão de discriminação, aquele colaborador terá conhecimento e capacidade de dar devidos encaminhamentos, que nós vamos verificar que aquele que sofre discriminação, muitos deles não têm conhecimento para onde, enfim, procurar, que órgão procurar, o que fazer nesses momentos. Então aqui, esse é o resumo do programa PROCON SB Racial. Um programa voluntário, que implica capacitação, seja ele por EAD, seja ele presencial, e também a fixação de 10 princípios através de um cartaz, seja ele no modo digital ou físico, nas lojas. Esse é o compromisso e a contrapartida dos fornecedores. Aqui é só o nosso parceiro, que é a Universidade Zumbi dos Palmares. Além disso, o PROCON do Estado de São Paulo tem em seu site os canais de atendimento, né, ao consumidor, um canal específico de denúncia, especificamente de denúncia racial. Então, o consumidor, aquele que tem pleno, enfim, conhecimento que teve, enfim, um episódio de discriminação, ou tomou conhecimento que terceiro houve, que aquele estabelecimento tem incorrido nesse fato, pode e deve fazer uma denúncia em nosso canal digital, através do nosso site, indicando, enfim, com o maior número possível de informações, detalhes do ocorrido ou detalhes do estabelecimento. Aqui é só para esclarecer no que consiste esse termo voluntário, né, que a empresa ela faz adesão, que nada mais é do que fixar uma placa com os 10 princípios, participar dos cursos, capacitação, etc, etc. Além da TIM, outros parceiros também já fazem, fizeram adesão, continuam fomentando essa política positiva, que é a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, também o IDV, que abrange as principais lojas de varejo do país. Então, muitas delas, se os senhores forem lá no Estado de São Paulo, terão esse cartaz afixado, bem como colaboradores capacitados para, enfim, não incorrer nessa mazela, bem como atender aquele que eventualmente seja vítima de uma discriminação. Aqui são os 10 princípios que eu falei que deverão ser fixados nas lojas físicas ou também nos sites das respectivas lojas. Na Universidade Zumbi dos Palmares nós temos um posto fixo de atendimento não só da questão consumerista, mas também racial. E aqui que eu queria chegar. Recentemente fizemos uma pesquisa em novembro de 2024. Uma pesquisa que, na verdade, é uma enquete, deixamos em nosso site para aquele, enfim, cidadão, consumidor que utiliza nossos serviços, responder de forma espontânea a questão, né, sobre discriminação racial, e foram pouco mais de 3 mil respondentes. E o que detectamos? Que desses 3 mil e poucos respondentes, pelo menos 18% deles se sentiu ou foi vítima de uma discriminação racial quando decorrente da sua relação de consumo. Sabemos, como a doutora Rita já
externou a questão da discriminação, ela pode ser explícita, muitas vezes ela é velada, por isso que muitas delas é de difícil materialidade, o trabalho de investigação realmente é complexo, mas a sensação para com o cidadão que foi vítima, ele é permanente. Então, desses pouco mais de 3.200 respondentes, 18% responderam que já, enfim, se sentiram de alguma forma discriminados na relação de consumo que estava efetuando. E pior, desses 18%, 73% informaram que não tomaram nenhuma atitude à frente dessa situação que ele estava sofrendo. E por que não tomou nenhuma atitude? Desses 73%. 28% porque não sabiam o que fazer, a quem recorrer. E 49% é uma outra questão que também deve ser trabalhada, mas não é essa, é que informaram que não sabiam, não valeria a pena ir atrás dessa questão, desse direito, enfim, que é uma questão que ele acha ou que resultaria em nada. Então, resumo da nossa pesquisa, que há, de fato, discriminação na relação de consumo, e que aquele que é vítima, ou supostamente é vítima de uma discriminação racial na relação de consumo, quase 30% não sabe o que fazer. Por isso, da importância de fomentar a discussão da discriminação racial nos fornecedores, em todos os canais de atendimento, para justamente esclarecer o que é discriminação, os canais de atendimento, toda a rede de apoio, tem a questão policial, tem a questão civil. No estado de São Paulo nós também temos a questão administrativa. Lá há uma lei estadual que pune de forma administrativa a discriminação racial com multa e eventualmente até interdição do estabelecimento. Há a questão consumerista. Então tudo isso, quanto mais discutido, menos haverá dúvida, principalmente com aquele que foi discriminado. Bom, basicamente esta a essência do programa PROCON Expedital. Quem quiser ter mais conhecimento, basta entrar no nosso site procon.sp.gov.br, e no mais o PROCON segue à disposição para todo o sistema, mesmo não sendo do estado do Rio de Janeiro. O PROCON do Estado de São Paulo está à disposição de todos vocês. Mais uma vez, então, muito obrigado a todos. Obrigada, Luiz. Pessoal, temos um minutinho antes de encerrarmos o painel. Luiz, a gente pode distribuir essa tua apresentação? Você autoriza? Pensão mediante essa. Vou distribuir para o Rio de Janeiro. Pode. Pessoal, temos um minutinho antes de encerrar. Alguém tem algum questionamento do Luiz em relação ao trocar? Um minutinho, Humberto, por gentileza. Parabéns a todos pela apresentação e gostaria de perguntar ao Orsatti como que é essa relação com as delegacias políticas lá em São Paulo, PROCON. Lá no estado de São Paulo também tem o PECRAD, aliás, o PECRAD, como eu já disse, realiza um trabalho fenomenal, questão da intolerância, seja ela qual for, da discriminação, seja ela qual for, racial, intolerância religiosa, LGBT, povos indígenas, tem também a questão da mulher, mas aí tem uma delegacia especializada. Quando a questão envolve a questão criminal, nós também oficiamos, claro, a PECRAD, além de oficiar, nós muitas vezes nos deslocamos, nos reunimos com eles para justamente, além da questão específica daquele caso apresentado, tentar de alguma forma estratégias quando o fornecedor muitas vezes ele é reincidente, que essa questão não se repita. Então temos
uma excelente interlocução, não só com a Polícia Civil, mas com todo o sistema de justiça, Defensoria, MP, Judiciário. Afinal de contas, infelizmente, é uma questão que atinge toda a sociedade e todos devem estar envolvidos. Obrigada, Luiz. Então, mais uma vez, agradecendo a presença dos palestrantes, Jonas, Luiz, doutora Rita, e encerro, então, o quarto painel, e já convido aqui a compor o próximo painel, o doutor André. Por favor, doutor André.